Olá, oitavo ano. A aula de hoje, do dia 10/7, vai ser sobre possibilidades e probabilidades, né? Isso é um conteúdo que a gente vê bastante no dia a dia, mesmo não tendo consciência disso, porque isso daqui é algo que estuda sobre eventos do nosso dia a dia, eventos que podem acontecer ou não. Então, de inicial, vamos começar com possibilidades, né? O que são possibilidades? Possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer em uma situação. Como assim? Um exemplo que vocês veem praticamente todo dia. Pedro está com dúvida em escolher uma bermuda e uma camiseta para ir ao cinema. Então, ele tem que escolher uma bermuda e uma camiseta. Então, tem aí duas escolhas para fazer. Sabendo que ele possui duas bermudas, né, duas bermudas diferentes e três camisetas diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, ok? Então aqui vou explicar duas maneiras. A primeira maneira pelo um anagrama. Imagina, ele tem duas bermudas. Ele tem a bermuda 1 e tem a bermuda 2, chamada de B. Se ele escolher a bermuda 1, ainda falta escolher três camisetas diferentes. Se ele escolher a bermuda 1, ele pode escolher a camiseta 1, a camiseta 2 ou a camiseta 3, ok? Então, bermuda 1, camisa 1. Isso aqui é uma maneira de se vestir. Bermuda 1, camisa 2. Então, isso aqui é outra maneira de se vestir. Bermuda 1 e camisa 3, terceira maneira de se vestir. Mas se ele escolhesse a bermuda 2, mesmo caso, ele poderia usar a bermuda 2 com a camisa 1, a bermuda 2 com a camisa 2 ou a bermuda 2 com a camisa 3. E aqui seria outras maneiras de se vestir. Então, essas ramificações, o final aqui, os extremos, vai ser a quantidade de maneiras de ele se vestir, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 maneiras diferentes de se vestir. Aqui o anagrama, como são valores pequenos, ok, dá certo. Mas caso os números fossem maiores, né? Como nós iríamos resolver? Algo bem simples, ó. Pedro, ele tem duas escolhas. Então, primeira escolha vezes a segunda escolha. A gente só vai utilizar a multiplicação. A primeira escolha são as bermudas. E a segunda escolha, as camisetas. Tanto faz a ordem. Então, na primeira escolha, ele pode escolher quantas bermudas diferentes? Pode escolher duas bermudas diferentes. E a segunda escolha, que são as camisetas, ele tem quantas camisetas diferentes? Possui três camisetas diferentes. E depois só multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6. O mesmo resultado que fizemos pelo anagrama, ok? Então é só a multiplicação de escolha. Se ele tivesse uma terceira escolha, então iria multiplicar por uma terceira escolha, ok? E já dificultando um pouco, nós temos aqui, ó, utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7, 9, eu só posso utilizar esses daqui, não posso utilizar 1, nem um 0, nem um 6, ok? Quantos números de 4 algarismos diferentes podemos formar? Se você for formar cada um, vai demorar, pessoal. Um deles poderia ser, ó, 2.357. Poderia ser 2.537. Ainda tem um 9 ainda para utilizar. Então vai ser um valor, vai ser muitos números de 4 algarismos, né? Ó, 4 algarismos. Tem 4 posições. Então, para formar um número de 4 algarismos, nós vamos ter 4 escolhas
são os 4 números para as posições, onde nós iremos apenas multiplicar. E olha só essa palavrinha aqui, pessoal. Diferentes. Todos os algarismos têm que ser diferentes. Você não pode repetir o 3 duas vezes. Tipo assim, 3.357. Ele só pode repetir uma vez, ok? Então, como resolver uma questão dessa? Vamos contar quantos algarismos tem no total. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 algarismos. Então, desses 5, qualquer um pode vir na primeira posição. Então, na primeira escolha, eu tenho 5 algarismos diferentes, ok? Esse 5 não é esse 5 aqui, ó. Esse 5 é a quantidade de algarismo, a quantidade de elementos, ok? Escolhi um para vir para cá, um dos 5. Um exemplo, se eu escolhi o 2, ele viesse para cá, ele já não poderia vir para outra posição. Então, o 2 ele foi eliminado. Então, sobrou quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, para vir para a terceira posição, para a segunda posição. Para a terceira posição, escolhi outro, aleatório, escolhi o 7. Quantos sobrou para vir para a terceira posição? 1, 2, 3. 3 algarismos. Escolhi outro aleatório, sobrou quantos para vir para a última posição? Sobrou apenas 2 algarismos, ok? E agora é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, para formar números de 4 algarismos diferentes utilizando o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9, tem 120 maneiras diferentes, ok? Então, 120 números diferentes. Então, uma questão dessa não dá para fazer pelo anagrama, porque vai ficar muito extenso, ok? Então, é só uma multiplicação de possibilidades. Agora vamos para probabilidade. Possibilidade e probabilidade estão unidos, ok? Então, o que é uma probabilidade de algo acontecer, né? Então, é a chance de cada possibilidade ocorrer. Como assim? A gente vai ver já já em um exemplo, ok? Como vamos calcular a probabilidade de algo acontecer? Sempre vai ser uma fração de início, né? De início vai ser uma fração, onde o numerador, a parte de cima, é a quantidade de resultados favoráveis. O que são esses resultados favoráveis? São resultados que a questão pede, que já já vocês vão entender melhor. Sobre a quantidade de resultados possíveis, todos os resultados possíveis do evento ocorrer. Vamos entender melhor com um exemplo. Aí, resultados favoráveis, eu vou chamar de RF, para não ficar copiando toda a palavra. E resultados possíveis de RP, ok? Então, olha só. Jogando uma moeda, qual a probabilidade de o resultado ser cara? Ok? Então, aqui o evento envolve uma moeda. Uma moeda, pessoal, ela pode dar cara ou coroa, né? Quando a gente joga uma moeda. Então, ele quer que seja cara o resultado. Então, isso daqui, o que ele pede são os resultados favoráveis, o RF. O RF, ele quer que o resultado seja cara. Então, numa moeda, só tem um resultado possível para cara. Então, ele vai ser representado pelo número 1, porque é um resultado possível. E o RP são todos os resultados possíveis. Ao jogar uma moeda, tanto pode dar cara ou coroa. Com isso, tem quantos resultados possíveis? Tem 2. Se nós já temos o RF e o RP, agora vamos fazer a probabilidade. A probabilidade são os resultados favoráveis ao RF sobre o RP.
Agora vamos substituir os valores. O RF é um resultado possível do total de 2 resultados. Então, isso daqui, a probabilidade disso acontecer é 1 de 2, onde o resultado pode ser em fração, ok? Quando der para simplificar, você tem que simplificar. Ou também pode ser em número decimal. Você pega o 1 e divide por 2. O 2 não cabe no 1, então você acrescenta o 0, 0, que o 2 vai caber 5 vezes, que dá 10 subtraindo 0. Então, 1 dividido por 2 é 0,5, ok? Que também pode ser em porcentagem. Quando você tiver o número decimal para transformar em porcentagem, é só você andar 2 casas para a direita. Com isso, você vai ter que acrescentar um 0 aqui, ó. Então, vai ficar o número 50, né? A vírgula estava aqui, pulou 2 casas. Esse 0 da esquerda não precisa colocar. Então, 50%. Então, é bem óbvio. Se você tem uma moeda, você pode dar cara ou coroa, só tem 2 resultados possíveis. 50% pode dar cara e 50% pode dar coroa. Sempre o resultado total é 100%, pessoal. Então, probabilidade está relacionado com a porcentagem de algo acontecer. Vamos para outro exemplo para você entender melhor ainda. Jogando um dado, qual a probabilidade de dar? Então aqui, esse exemplo já envolve um dado, ok? Então aí, os resultados possíveis já mudam. Enquanto que na moeda é cara ou coroa, um dado vai do número 1 ao 6, ok? No item A, ele pede qual a probabilidade de dar o número 5. Então, isso aqui é o resultado favorável, que a questão pede. Ele quer que o resultado seja 5. Então, o 5, ele é um dos resultados de 1 a 6. Então, o 5 ele vai ser representado pelo 1, que é a quantidade de resultados que pode dar. Não vai utilizar o número 5, porque o 5 aqui ele representa o elemento do dado. Então, só existe um resultado que pode dar 5. E os resultados possíveis, todos os resultados possíveis, quais são? Ao jogar um dado, pode dar o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Com isso, existe quantos resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados possíveis, ok? Então aqui, ó, esse 6 ele não representa esse 6 aqui, ele representa a quantidade de elementos, quantidade de resultados possíveis. Então, a probabilidade de sair o número 5 é um resultado do total de 6. Resultados favoráveis sobre resultados possíveis. Onde esse 1/6 pode ser em número decimal. Vamos fazer aqui, ó, 1 dividido para 6. O 6 não cabe no 1, então você bota o 0, 0, que o 6 vai caber uma vez, que dá 6, sobra 4. Acrescenta o 0 sem nenhum problema. Que o 6 vai caber 6 vezes, que dá 36, vai sobrar 4 de novo, acrescenta o 0, que vai caber 6 vezes, e assim vai continuar, vai ser uma dízima periódica. Que isso daqui é igual a 0,666, infinito, que também pode ser em porcentagem, que é só você andar 2 casas para a direita. A vírgula vai parar aqui, ó, no 16,6%. Então, o resultado pode ser 1/6, ou pode ser em número decimal, ou pode ser em porcentagem, dependendo de como a questão está pedindo, ok? Agora, no item B, de dar um número par, os resultados possíveis não vai mudar. Os resultados possíveis, ao jogar um dado, são 6. O que vai mudar agora são só os resultados favoráveis. Se ele quer que dê um número par ao jogar um dado, quais são os números pares? É o 2, o 4 e o 6. Com isso, tem quantos resultados possíveis? 3 resultados. Então, vamos fazer a probabilidade.
Então, probabilidade vai ser os resultados favoráveis, que é 3, sobre os resultados possíveis, que é 6. Aí essa fração aqui, ó, para facilitar, dá para simplificar ela. Simplificar por 3, que vai dar 1 sobre 2. E a gente viu a porcentagem disso bem aqui, ó. 1 sobre 2 na forma de número decimal é 0,5. E em porcentagem, 50%, que é necessário só você andar 2 casas para a direita. Então, tem 50% de dar um número par. Por quê? Ó? Porque se são 6 e a metade, né, ó, é par, 2, 4, 6, a metade, então tem 50% de dar um número par. No item C, o resultado favorável que ele pede, ele quer que seja um número maior do que 4. Então, ao jogar um dado, quais são os resultados que são maiores do que 4? 5 ou 6. Com isso, tem quantos resultados? Tem 2 resultados. Então, probabilidade vai ser resultados favoráveis sobre resultados possíveis. Também dá para simplificar por 2, né? Que vai dar 1 sobre 3. Então, isso aqui é a forma irredutível, que podemos escrever na forma de número decimal. É só você dividir 1 para 3. O 3 não cabe no 1, então você acrescenta o 0, 0, que o 3 cabe 3 vezes, que dá 9, vai sobrar 1, acrescenta o 0, que vai dar 3, que vai dar 9, vai sobrar 1 de novo, e assim vai continuar. O 3 vai ser uma dízima periódica. Então, 1/3 em número decimal é 0,3333, ok? Você pode botar quantos 3 você quiser. Que em porcentagem é só você andar 2 casas. Então, 33,33%. Aproximado, né? Porque isso daqui é infinito. Sempre quando é uma dízima periódica, é um valor aproximado. Ok? E no item D, quer que seja um número ímpar. Então, os resultados favoráveis, quais são? De um dado 1, 3 e 5, que são os números ímpares. Então, com isso, tem 3 resultados que pode dar. Então, probabilidade, resultados favoráveis sobre resultados possíveis, 3 de 6. Vai ser a mesma coisa quando é um número par, porque eles possuem a mesma quantidade, que é 3. Que simplificando por 3 vai dar 1/2, que em número decimal é 0,5 e em porcentagem é 50%. Então, em um dado tem 50% de dar um número par e 50% de dar um número ímpar, porque eles possuem a mesma quantidade. Aí nós temos aqui no item E e no item F uma observação de probabilidade, pessoal. Que são outros dois tipos de probabilidade. Que são as que não tem como ocorrer e os que é certeza ocorrer. Então, ao jogar um dado, né, ó, qual a probabilidade de dar um número maior do que 6? Quais são os números maiores do que 6? 7, 8, 9 e assim por diante. Mas só que um dado só vai do 1 ao 6. Então, não tem como dar um número maior do que 6. Então, essa probabilidade é uma probabilidade impossível. Porque não tem como dar um resultado maior do que 6 quando jogamos um dado. Ok? E aqui no item F, ao jogar um dado, qual a probabilidade de dar um número menor do que 7? Todos os números do dado, do 1 ao 6, ele é menor do que 7. Então, isso aqui já é uma certeza disso acontecer. Qualquer resultado que der no dado vai ser menor do que 7. Então, essa probabilidade é uma probabilidade certa, que já tem certeza disso acontecer. Então, dois outros tipos de probabilidade. Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas, que possam fazer atividade de casa. Até a próxima aula.